Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse canal. Eu sou a professora Aniele Freitas. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês no canal do estudante. Esse lugar especial, preparado com muito carinho para você que está nessa sua caminhada aí rumo à sua aprovação no concurso público. Então, se você quer um conhecimento bastante relevante, bastante objetivo, para levar para o dia da sua prova, vem com a gente, fica aqui com a gente. E esse vídeo de hoje tá muito especial, porque a gente preparou aí uma série de questões voltadas para a interpretação de textos. Nós vamos trabalhar bastante aqueles conhecimentos que você precisa ter na hora de interpretar uma questão da sua prova. Fica aqui com a gente, corre aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, porque a gente tem sempre um material preparado objetivamente aí para você, para poder acrescentar nessa sua jornada. Vem com a gente, vamos agora para as nossas questões de hoje. Pessoal, primeira questão dessa nossa coletânea de hoje, questão certo e errado, Banca CESP. A Banca CESP, uma das principais aí do país, presente nos principais certames, nos certames de maior relevância, espalhados pelo país, e essa questão de estilo certo e errado vai exigir de você, candidato, né, uma certa atenção na sua resolução. Questão de certo e errado, normalmente não vai trazer um nível muito complexo de questão, mas vai exigir uma interpretação do enunciado, bastante atenção na interpretação do enunciado. Normalmente onde vem aí, então, o comando da questão, o CESP coloca, né, predominantemente, o comando da questão no segundo parágrafo. Então você tem aí todo o enunciado e o comando da questão está especificamente no segundo parágrafo da questão. E a gente tem aqui uma questão de pontuação. E aí você se pergunta, Aniele, mas questão de pontuação com interpretação de texto, como é que é isso? Questão de interpretação, gente, normalmente as questões de interpretação, elas vão exigir do candidato, sim, um conhecimento gramatical. Por quê? Pontuação, o que é a pontuação? A pontuação, ela é a questão do sentido. Qual o sentido, né, que aquele determinado trecho vai exercer no texto vai depender da pontuação. A pontuação é sentido. Na escrita, o sentido é atribuído à pontuação. Na fala a gente tem entonação, a gente tem a gesticulação do falante. Na escrita, nós vamos ter aí exatamente os sinais de pontuação para poder nortear o leitor quanto ao sentido. Então diz o seguinte, ó, o sinal de 2 pontos, empregado imediatamente após a palavra biblioteca, introduz um termo de natureza explicativa. Bem, aí olha o conhecimento gramatical, ó, 2 pontos, natureza explicativa, ó, aqui eu já tenho aí um grande apontamento para a resposta que eu vou dar. É questão da gente não perder tempo para responder, né? Se eu tenho a questão de 2 pontos após uma palavra, eu posso ter sim uma natureza explicativa na sequência que vem após os 2 pontos. Vamos lá na linha 8, que o comando da questão nos orienta. Olha só, o sinal de pontuação está aqui, os 2 pontos. A gente vai pegar um pouquinho anterior a ele para a gente poder ter uma ideia da coerência. Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa, se orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca, a Real Livraria. Então, gente, observem aqui. A Real Livraria está me explicando quem é essa grande biblioteca, né? Essa grande biblioteca foi, então, fundada e virou a Real Livraria. Então, eu tenho aqui uma questão certa. Sim, por quê? Porque o termo que vem após os 2 pontos, ele vai trazer para mim uma natureza explicativa. Explicativa do termo anterior. Termo anterior esse, a grande biblioteca. Ok? Questão 2 aí agora para a gente analisar. Vamos lá então para a segunda parte desse enunciado, onde está contido o comando do que a gente deve analisar a partir do texto. Vamos lá. A expressão essas coleções
lá na linha 5, retoma por coesão o termo bibliotecas. Então, agora, a gente tem aqui uma questão de coesão, gente. Lembrando aí, se fala em retomada, ó, retoma, é uma coesão anafórica, tá? A coesão que faz referência ao que já foi dito é a coesão anafórica. Então, aqui eu vou colocar para vocês só para que vocês tenham esse conhecimento, tá? E, de repente, surgindo aí numa questão, o termo anafórico, vocês saibam que é essa coesão que faz a retomada do que já foi dito. E qual é aqui a nossa base para que a gente sempre saiba se o termo é anafórico ou catafórico? Vamos lá, então. O termo, se ele retoma o que já foi dito, aqui a gente tem um termo. Se ele retoma o que já foi dito, é um termo anafórico, uma coesão anafórica, tá? Agora, se ele vai fazer menção ao que será dito, aqui a gente tem, então, uma coesão catafórica. Como é que a gente faz para lembrar? Aquela diquinha básica, né? Anafórica, a N vem de antes, tá? Então, a coesão que faz referência a um termo que está antes, anafórico. Aqui, ao termo que vem depois, catafórica, tá? E como é que a gente sabe isso, gente? Normalmente, os pronomes relativos, eles fazem essa coesão anafórica, né? Com exceção do pronome cujo, né? O pronome relativo cujo, cuja, que vai fazer referência ao que vai vir após ele. Então, aqui, ó, cujo, né? Em suas variações, cujo, cuja, cujos e cujas, vai fazer referência ao que virá após ele. Tudo bem? Vamos, então, lá para o termo que a gente precisa analisar. A gente tem aqui na linha 1 a palavra bibliotecas e a gente precisa saber se o termo essas coleções, né, que está lá na linha 5, se vai fazer referência ao termo biblioteca. Vamos analisar aí, gente, olha só. A gente tem um período longo, é necessário essa leitura para que você realmente tenha certeza de que não há um termo antes de essas coleções, né, para que se faça uma referência, né, sem ser necessariamente biblioteca. Vamos ver aqui. Bibliotecas sempre deram muito o que falar. Grandes monarquias jamais deixaram de possuir as suas e cuidavam delas estrategicamente. Afinal, dotes de princesas foram negociados, tendo livros como objetos de barganha. Tratados diplomáticos versaram sobre essas coleções. Quais coleções, gente? A gente está falando de coleções e biblioteca. Olha aí, olha o conhecimento que a gente precisa ter da morfologia, lá da classe de palavras. Lembra que biblioteca é coletivo? Coletivo de quê, gente? Coletivo de livros, né? Então, a palavra biblioteca ela é coletiva de livros, um substantivo coletivo de livros, conjunto de livros, coleção de livros. Então, exatamente o termo essas coleções se referem às bibliotecas. Então, questão certa para a gente marcar. Questão 3, pessoal, da nossa coletânea, é uma questão muito interessante que vai exigir de você, candidato, que você observe atentamente o sentido que é expresso no texto, o que o texto está dizendo para você poder afirmar se isso aí que a questão está trazendo, se esse trecho que a questão está trazendo realmente é o que o texto traz, tá? Então, vamos observar aqui no comando da questão, a gente vai ter aqui, ó, segundo parágrafo, sempre, gente, se atentando ao comando da questão. Olha a afirmativa que a CESP traz. A Real Livraria foi erguida com os destroços resultantes do terremoto que atingiu Lisboa, como símbolo da força de Portugal na superação da tragédia que acabava de assolar o país. Gente, olha só. Olha o que a questão está afirmando para a gente. Que essa Real Livraria, lembra que a gente viu a questão da Real Livraria? Ó, a Real Livraria, a gente já viu essa questão anteriormente, né? Olha o que o período vai dizer para a gente, ó. Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa, se orgulhavam de, a despeito dos destroços, ou seja, apesar dos destroços,
terem erguido uma grande biblioteca, a Real Livraria. Então, olha só, a Real Livraria foi erguida com os destroços. Aqui no texto afirma para a gente que a Real Livraria, né, foi erguida pelos monarcas portugueses após o terremoto que dizimou Lisboa. Mas não afirma para a gente que nessa construção, né, o fato dos monarcas erguerem essa Real Livraria, eles tenham utilizado aí, né, nessa construção os destroços. Então, essa parte com os destroços resultantes do terremoto, aí realmente ficou por conta aqui da CESP querer pegar o candidato aí. Mas você, candidato, ligado no texto que você acabou de ler, observe atentamente que aqui o que a CESP vem tentar trazer é uma superinterpretação, né? É uma interpretação que vai além do que realmente está no texto. E a gente, na hora de interpretar o texto, gente, a gente precisa sempre fugir dessa superinterpretação. Candidato, a gente tem que ficar focado no que o texto traz. O que o texto trouxer além, o que a questão trouxer além do texto, com certeza a gente vai vir aqui e vai analisar que é uma superinterpretação e vai marcar como errado. Quarta questão, a última aqui dessa nossa coletânea, nós vamos analisar mais uma vez uma questão em que a banca vai trazer para a gente uma afirmação, uma interpretação, né, daquilo que o texto traz, e a gente vai ter que julgar se essa interpretação é certa ou errada, né? Então o comando está aqui, ó, julgue o item que se segue. A gente vai julgar como certo ou errado. Olha o que a banca afirma sobre o texto. Princesas e diplomatas eram valorados conforme a qualidade das bibliotecas que seus países possuíam e a parcela dos livros que estavam dispostos a ceder em negociações diversas. Vamos analisar de acordo com o texto. Aqui a CESP, a banca, vai trazer para a gente que princesas e diplomatas eram valorados, né? Vamos analisar lá no texto, vamos pegar lá no texto que a gente já leu para a gente poder analisar se é realmente isso que a banca traz. Grandes monarquias, ó, grandes monarquias jamais deixaram de possuir as suas e cuidavam delas estrategicamente. Afinal, dotes de princesas, ó, tá falando de dotes de princesas, está falando de dotes de princesas, né? Então a gente já sabe que aqui a gente vai atribuir um valor, né? Então princesas realmente elas eram valoradas conforme a qualidade das suas bibliotecas, né? Ó, dotes de princesas foram negociados tendo livros como objetos de barganha. Então, o dote da princesa, aqui, a negociação do dote da princesa, entrava aí, nessa negociação, entravam os livros, né? Tratados diplomáticos versaram sobre essas coleções. Ó, a gente está falando de tratados diplomáticos. A questão afirma para a gente que princesas e diplomatas eram valorados. Princesas e diplomatas não. Princesas sim e tratados diplomáticos e não diplomatas. Mesmo assim, esses tratados diplomáticos, eles versavam sobre essas coleções, né? Então, gente, muita atenção. Por quê? Porque a questão coloca pra gente que princesas e diplomatas eram valorados. Nesse caso, só uma parte da questão pode ser considerada correta de acordo com a interpretação do texto, ok? Então, nesse caso aqui, essa afirmação que a banca traz é uma afirmação errada. Queridos, chegamos ao final dessa coletânea de questões de hoje. Nós vimos aí algumas questões de interpretação com conhecimentos que você precisa sempre praticar, sempre revendo as questões para poder agregar bastante qualidade aí para sua preparação. Fica aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, corra, se inscreva, porque a gente tem um material sempre muito atualizado aí para auxiliar você. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!